aqui é porque Ele te trouxe aqui. O último hino aqui, irmão, foi forte. Porque dele, para Ele, por Ele, todas as coisas é para a glória dele. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Só somos em Cristo. É o tema de vocês aqui. Sem mim nada podeis fazer. Só somos em Cristo. Se tivermos em Cristo, nós somos alguma coisa. Fora dele, nós não somos absolutamente nada. Qual é o propósito desse texto do capítulo 15 que João escreve aqui? Se você ler em João capítulo 20, versículo 31, ele vai deixar algo bem claro lá. E ele vai deixar qual é o propósito do texto, que é levar as pessoas a crerem em Cristo. Se você pegar os outros 3 evangelhos, você vai ver que a linguagem de João ela é totalmente diferente, abordagem totalmente diferente, uma linguagem filosófica. Para quem não gosta de filosofia tem que gostar, porque a linguagem de João é essa. Porque ele quer levar algumas pessoas de sua época e dessa época também a crer em Jesus. Portanto que a linguagem dele é diferente, mas o propósito é um só: levar cada ser humano a crer em Cristo como Filho de Deus e Salvador de cada alma que foi criada por Deus. Amém, meus irmãos? Então nós estamos aqui essa noite para ouvir o Evangelho, a palavra, que diz ali no texto, João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer, para que nossa fé, ela seja acrescentada em nome de Jesus. Amém. Como é que você lê o capítulo 15 de João? Vou facilitar a leitura para vocês. Ele está dividido em 5 partes. Se você pegar do versículo 1 ao versículo 10, ele está falando da nossa relação com Cristo, é onde nós vamos meditar. Só a primeira parte. Qual é a nossa relação com Cristo e qual a relação de Cristo conosco? A segunda parte está lá do versículo 11 ao versículo 16, que ele vai falar qual é a vida dos escolhidos. Como é que vive, como é que andam os escolhidos de Deus. É a segunda parte desse texto. Se você parar para ler direitinho em casa, com calma, com tempo, do verso 16, ele vai dizer como é que é a vida do escolhido, como é que o escolhido anda. A terceira parte, do verso 17 a 21, qual é a relação do mundo e qual é a nossa relação com o mundo. Irmão, deixa eu perguntar a vocês aqui, e eu sei que não vai espantar o freguês não. Qual é a relação do mundo em relação a nós? O mundo tem que nos amar ou o mundo tem que nos odiar? Segundo o texto de João e vários outros, o mundo nos odeia. E nos odeia por aquele que nós servimos a Cristo, porque a Ele servimos, andamos como Ele, falamos como Ele, pensamos como Ele, agimos como Ele age. Portanto, há um ódio do mundo em relação à igreja de Cristo. O dia que a igreja passar a ser amada pelo mundo, irmão, essa igreja está com problema sério. Porque a ordem é que o mundo nos odeia, é o que você lê aí, a partir do versículo de número 17 a 21. O mundo, ele nutre e tem que nutrir um ódio em relação a Deus. Irmão, crente que está com medo, porque o mundo odeia, tem que se converter. Amém, meus irmãos? Amém. Porque não entendeu onde está. Porque o lugar onde você entrou é um lugar que você vai ser odiado. É um lugar que você vai ser perseguido. Está no texto isso daí. Qual foi a promessa que Jesus deixou para nós? Uma promessa certeira. E essa é uma das promessas incondicionais. Não tem condição nessa promessa. João 14.
No mundo nós teremos o quê? Folga, né? Felicidade, vida boa, né? Nós vamos ter no mundo uma coisa boa. Não. A promessa é incondicional. No mundo tereis aflições e várias. E como é que se suporta a aflição? Sem mim nada podeis fazer. Por isso você lê o versículo capítulo 15, lê o 14 primeiro. Teremos aflição. Sem ele, o homem que vive no mundo sem aflição dá um tiro na cabeça. Sem ele, o homem que vive sem Deus e vive na aflição se droga. Sem ele, o homem sem Deus não tem esperança, fica em porta de quartel. Vai lá para a porta de quartel. Mas nós que somos igreja, nós estamos na casa de Deus, daquele que pode resolver o nosso problema. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e quando Ele sai para a batalha, Ele já venceu. Ele não vai vencer, Ele já venceu, porque Ele é o nosso general, Ele é o nosso guerreiro, Ele é a nossa testeira. Se nós estivermos nele, como diz o texto aqui, nós estamos escondidos em Deus, em Cristo Jesus, e João vai dizer nas suas epístolas isso. Nós estamos escondidos em Deus, em Cristo Jesus. Então, portanto, tudo que vier neste mundo nós vamos suportar, porque nós estamos nele. A quarta parte, do verso 22 a 25, fala do nosso conhecimento e nossa responsabilidade. Irmão, eu estava pensando esses dias, porque pensar não é proibido ainda no Brasil, graças a Deus. Mas eu estava pensando esses dias, olha, a lógica humana é uma lógica de um animal. Pensa comigo. Nós temos uma garra tão grande para lutar pelas coisas desta vida, que nós fazemos sacrifícios absurdos para conquistar as coisas desta vida. Mas será que essa força é a mesma que eu emprego para servir a Jesus? Porque diz o Cristo que o céu é tomado à moleza. O reino de Deus é que nem aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa aí que a vida te leva. Não, o reino de Deus é conquistado à força, e muita força. Irmão, qual é o primeiro diabo a ser vencido? Me diz. E eu vou ajudar vocês. A palavra diabo é aquele que coloca obstáculo, é aquele que coloca tropeço. Irmão, para servir Jesus é tanta... Olha, irmão, o crente, o pastor Edmir, lá no meu lado lá, o crente lá da minha congregação lá, se der uma dor no dedinho do pé, ele não vem para a igreja não. Vem não. Diga, olha pastor, estou com meu pé aqui, ó, o dedinho está doendo. Mas na segunda-feira, às 4 horas da manhã, doendo, não doendo, ele levanta, ele vai para o trabalho. Agora, para Jesus, ele coloca obstáculo. O primeiro a ser vencido é você mesmo. Sua primeira luta não é com o nosso adversário. Sua primeira luta é com você mesmo. Por isso que em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, ele diz: negue-se o diabo? Não. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e faz o quê? É assim, irmão. É o Evangelho. É onde nós somos chamados. O primeiro que coloca obstáculo em tudo somos nós. O primeiro que coloca dificuldade em tudo para servir, para fazer, somos nós.
temos desculpas, justificativas para tudo nesse mundo, para servir a Jesus, mas para correr para os nossos objetivos, para os nossos ideais, nós não temos desculpa, nós não arrumamos obstáculo, nós vamos para cima e fazemos tudo o que vamos ter que fazer, mas quando se trata para o Evangelho, queremos dar lixo, resto, qualquer coisa. Mas o nosso Deus merece o melhor de nossa vida, em nome de Deus. Porque nós estamos nesse mundo de aflição, mas todos os senhores e senhoras que estão aqui essa noite, glorificando, exaltando, louvando o nome do Senhor, passaram por muitas coisas e Deus deu vitória em todas elas, para você vir aqui fazer o que você está fazendo aqui essa noite, glorificando e dizendo que tudo é dele, tudo é para ele, e tudo para a glória dele, porque sem mim nada podeis fazer. Então a quarta parte fala de nosso conhecimento, nossa responsabilidade. E a última parte, verso 26 e 27, fala do nosso testemunho. Eu sempre costumo dizer que o mundo não quer ouvir palavras mais, não quer. Palavras ele ouve todo santo dia. Ele liga o rádio, tem lá alguém pregando. Ele vai para a internet, tem alguém falando. Ele vai para a rua, tem alguém falando. Ele não quer ouvir mais. Ele quer ver a palavra encarnada. Ele quer ver a palavra encarnada em mim. Ele quer ver a palavra encarnada em você. Ele quer ver a atitude do Cristo em você. Ele quer ver a postura do Cristo em você. Ele quer ver seu posicionamento em você. Qual é o seu posicionamento em relação ao Evangelho, ao mundo? Ele quer ver. Eu queria saber, se Jesus estivesse aqui nesse período louco que nós estamos vivendo, como é que ele ia se posicionar? Aí colocaram lá, a igreja está de luto. A igreja que eu sigo não está de luto não. Não senhor, não senhor, não senhor. A igreja da qual eu faço parte, ela está viva, porque ela está enxertada em Cristo Jesus. Não é em governante. Nossa esperança não está em ninguém. Nossa esperança está no nosso Messias, que já veio e já está vindo de novo para nos buscar e nos levar para o céu, para a glória de Deus. É a Ele que servimos, que louvamos, que glorificamos. E o que tiver que passar, nós iremos passar, e não adianta orar para não passar, porque vamos passar, porque a palavra ela é fiel e verdadeira, e tudo que ela diz vai se cumprir para a glória de Deus. Porque se ela não se cumprir, ela é mentirosa. E se ela é mentirosa, ela mentiu que ele viria nos tirar dessa aflição. Mas ele nos deu uma promessa. Glória a Deus. Eu vou preparar um lugarzinho para vocês lá, para que vocês possam estar junto comigo também, ué. E ele está lá. Irmão, enquanto eu falo aqui, enquanto você ouve aqui, como é que Jesus está agora, nesse exato momento no céu? Como é que os irmãos imaginam que Jesus está agora? Enquanto eu falo, enquanto vocês ouvem, como é que ele está agora nos céus? Diz a palavra de Deus em Atos, que quando Estevão estava sendo apedrejado, diz a Bíblia que o céu se abriu e ele viu quem? Cristo, à destra de Deus, sentado em pé à destra de Deus. Porque quem está sentado, irmão, tem uma certa dificuldade para se locomover e começar a agir. Mas quem está de pé, age rápido. E eu vou dizer, não está na Bíblia que eu vou fazer agora não. É só um pensamento meu. Porque a brevidade da vida está tão próxima, que eu digo que Jesus está assim, com o pé levantado, para baixar e vir buscar a sua bendita igreja. É Ele que nós servimos. Por isso ele diz: sem mim nada podeis fazer. Se você ler Mateus capítulo 20, 26, do verso 20 a 46, se você ler Marcos capítulo 14, do 12 a 31, Lucas 22, de 14 a 38, está relacionado com esse texto que os irmãos escolheram para a festividade.
porque ele vai proferir essa alegoria ou essa metáfora exatamente na última ceia ou na última Páscoa, que ele institui a ceia. Não se sabe se ele fala durante ou ele fala depois da ceia, mas o fato é que ele verbaliza isto aqui no dia que ele institui a ceia do Senhor. Então, se você ler os relatos e lembrar de João 15, saiba que ele está na última semana de vida aqui na terra, e ele vai proferir esse discurso para incutir fé nos seus discípulos, para que não siga o caminho de Judas o Iscariote. E ele profere isso para incutir fé, para que eles não se apostatem e sigam o mesmo caminho de Judas Iscariote. E por que ele usa a videira, uma planta comum? Mas além de ser uma planta comum, era uma planta extremamente produtiva. E muitas pessoas, quando leem esse texto, parece que tem um misto de medo, porque ele não sabe se ele é aquele fruto, aquela vara que dá fruto e ele limpa, ou se ele está seco para ser cortado e podado e jogado fora. Mas essa noite eu quero crer que todos que estão aqui são varas produtivas e que produzem para a glória de Deus. E se você produz para a glória de Deus, se prepare para a poda, não para o corte. Corte é arrancar, poda não, poda é limpar, para que dê mais fruto para a glória de Deus. A verdade central desse texto é a permanência, e a nossa permanência em Cristo. E nós temos aí dois tipos de ramos: aqueles que produzem e aqueles que não produzem, mas ambos estão ligados na videira. Ambos estão ali na videira, um produzindo e outro não produzindo absolutamente nada. Você vê isso no versículo 2, versículo 5, versículo 8. Os ramos frutíferos. E aí você lê no versículo 5, no capítulo 15 que nós estamos analisando, verso 2 e 6, você vê os que não produzem absolutamente nada. Como é que são tratadas essas criaturas? Como é que nós somos tratados aqui? Como é que ele trata o ramo que produz e como é que ele trata o ramo que não produz? O que produz ele limpa, e o que não produz nada? O que não produz nada ele corta. Porque se você lembrar lá da aula de biologia, você sabe que a árvore está bem fincada no solo e sua raiz profundamente arraigada na terra, da onde ela suga a seiva, manda para o ramo produzir. E um ramo improdutivo, quando fica enxertado ali, o que ele faz? Para os irmãos que é da roça aqui da terra, sabe que ele só está sugando nutrientes e não está produzindo absolutamente nada. E aquele nutriente que poderia ir para aquele ramo que está produzindo, não está indo, porque o inútil está ali. Eu estou falando o que diz a biologia, amém ou não? Ele pegou, não foi eu que peguei isso aqui. Foi Jesus que pegou essa árvore para mostrar uma metáfora da relação dele com o ramo produtivo e com o ramo que não produz nada. Não sou eu, só estou verbalizando aquilo que ele disse aqui. Então, com aquele que produz, ele poda, ele trabalha, ele aparelha. E com aquele que não produz? Com aquele que não produz fruto nenhum, ele corta e deixa para secar, para ser apanhado e jogado no fogo. E aí serve de reflexão para você, serve de reflexão para mim. Se nós de fato temos sido ramos que estão produzindo, ou se somos ramos que não estamos produzindo absolutamente nada.
Mas se somos ramos que estamos produzindo, então se prepara para que Ele possa mandar mais ceifa, mais poder, mais graça, para você produzir, frutificar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz João capítulo 13, versículo 10 e 11. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia que ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Olha, irmão, estava vendo aqui agora, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é. Nós estamos limpos pela palavra, mas Ele sabe quem de fato está limpo pela palavra e quem não está. Ele sabe de fato quem a palavra já está enxertada, e estando enxertada, está encarnada, estando encarnada, Ele está produzindo e vivendo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. O que é a palavra encarnada? A palavra encarnada é você tratar o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Você não quer que ninguém te trate mal, então por que eu vou tratar alguém mal? Eu quero que as pessoas me tratem bem. Então se a palavra está encarnada, eu vou tratar bem, ainda que ela seja o meu inimigo, eu vou tratar ela bem, porque a palavra está encarnada em mim, eu estou vivendo a palavra. Amém, meus irmãos? Os ramos que fazem parte, sem mim nada podeis fazer. Os ramos produtivos são aqueles ramos que têm uma vida íntima e profunda com o Cristo, irmão. É aquele tipo de crente que tem prazer no Senhor, que serve o Senhor pelo simples prazer de servir ao Senhor, porque o amor de Cristo brota na alma, e ele não serve por uma barganha, por uma troca, por uma negociata. Não, ele serve porque ele ama e porque ele tem uma intimidade íntima e profunda com o seu Cristo. É aquele que serve pelo prazer de servir. Mas os ramos que são cortados, a relação dele com o Cristo não é uma relação profunda, uma relação íntima, é uma relação pautada na exterioridade, é uma relação pautada no Cristo que faz coisas, é uma relação pautada no Cristo que dá coisas. Irmão, e se Cristo te der alguma coisa, você vai glorificar a Deus. E se Ele não te der nada, você vai glorificar a Deus também em nome de Jesus, porque o nada que Ele está te dando é porque se Ele te der, vai ser destrutivo para a tua vida. E Deus não dá nada que vai destruir a nossa vida, mas Ele só dá aquilo que vai glorificar o nome dEle. Então aquilo que você não recebeu, não reclame, dê graças a Deus, porque é Deus te livrando. Então, o ramo infrutífero é aquele que tem uma relação exterior, uma relação na troca, uma relação nas coisas. Mas o ramo produtivo é aquele que tem uma relação verdadeira, porque pouco importa se ele der ou ele não der, nós continuamos servindo e fazendo a vontade de Deus para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Então ambos estavam ligados. Ambos estavam ali na videira, os que produzem e os que não produzem. Mas querido, Deus é tão misericordioso, que Ele é um Deus que nos dá tempo. Ele é um Deus longânimo. Ele não é como eu, como você. Porque se Ele der 5 minutos para mim, como Deus, você tem a certeza que eu resolver minha vida. E se sobrasse alguma coisa, eu tentaria resolver a vida de algumas pessoas, mas primeiro a minha. Não, Deus não é assim. Deus é um Deus longânimo, é um Deus paciente, um Deus misericordioso,
que nos dá tempo para mudar a nossa postura, a nossa relação, para que sejamos ramos frutíferos para a glória de Deus. Mas se nós insistimos em ser ramos infrutíferos, de relação exterior, de relação por coisas, por trocas, por eventos, então nós seremos cortados, jogado fora, apanhado e jogado no fogo, como diz o texto. Não seja um ramo pautado por interesses. Não seja um ramo que vem para um culto como esse e diz: olha, se o Senhor não me der isso daqui, para mim chega, para mim já deu. Não. Se o Senhor não te der nada, glorifique a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Aquilo que você não recebeu, nós vamos ver aqui no texto, porque não está no centro da vontade do Senhor. O dia que estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai derramar bênção sobre sua vida, como Ele tem feito em nome de Jesus. Olha o versículo 4. Vocês de fato estão em mim. O versículo 7 a 9 explica o que é estar nele. O que é estar em Cristo? Versículo 7 diz: se minhas palavras estiverem em vós. Irmão, versículo 4 diz: vocês estão em mim mesmo? Como é que eu sei se eu estou em Cristo e Cristo está em mim? Se as palavras de Cristo estiverem em mim, se as palavras de Cristo estiverem em vós, então você está em Cristo e Cristo está em você. Versículo 8: se as palavras dele estão em nós e ele em nós, então nós somos seus discípulos. Olha o que diz o versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se as palavras dele estiverem em nós, ele estiver em nós, então nós de fato seremos eternos discípulos de Jesus, porque todo dia, toda hora, todo instante, nós estamos aprendendo alguma coisa de Jesus para a nossa vida. Nós somos aquele jovem rico que ele diz: olha, vai, vende tudo e distribui. E diz o texto que o rapaz sobe e ninguém mais sabe aonde está aquele moço. Qual é a mensagem? A mensagem é que sempre nos falta alguma coisa como discípulo de Jesus. Nós somos uma casa em construção, queridos. Nós estamos sendo construídos todo santo dia. Ele coloca um tijolinho, porque todo santo dia Ele está fazendo a poda, limpando a nossa vida, limpando a nossa alma, para nós sermos discípulos de Jesus. Olha o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Irmão, presta atenção no texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Irmão, é muito fácil você saber quem ama Jesus. Muito fácil. É muito fácil falar com a boca: ah, eu amo Jesus. Mas será que nós amamos Ele mesmo? A Bíblia diz o segredo, e diz como é que nós amamos. Se nós amamos Ele, como diz o texto aqui, nós guardamos a sua palavra, os seus mandamentos. Olha a continuação: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Ô irmão, você está com o problema da manifestação de Deus? Então se pergunte: será que eu guardo mesmo a palavra de Deus? Porque quem ama guarda.
E quem guarda a palavra de Deus, diz a palavra de Deus que Ele se manifesta em nós. Quando? Todo santo dia para a glória de Deus. A manifestação de Deus é ininterrupta na vida daqueles que estão ligados, enxertados em Cristo. Ele está se manifestando todo dia, toda hora, todo instante para a glória de Deus. Aquele que ama é aquele que tem seus problemas, suas dificuldades, mas ele consegue encontrar alegria no meio da sua tribulação toda que ele passa. Ele consegue achar alegria, ele consegue louvar, ele consegue glorificar, ele consegue ter um sorriso no rosto, porque ele ama a Deus e Deus se manifesta nele, dando suporte a ele para passar as tribulações da vida, não murmurando, mas glorificando e louvando a Deus para a glória do Senhor. Amém? Então, se eu amo, guardo sua palavra, o amo, diz a Bíblia que ele vai se manifestar em nós todo santo dia. Quais são as verdades do verso 4? Primeira verdade: quem ama guarda a palavra de Cristo. Se você ama, você guarda a palavra de Cristo, e Ele se manifesta em nós com seu amor abundante. O próprio João diz que Ele veio para nos dar vida, e vida com a... Agora, a abundância aqui, irmão, não é na materialidade da vida, porque a materialidade da vida não satisfaz a alma humana. Diz que a Mega Sena agora vai pagar 400 milhões de reais. Olha, irmão, dá para resolver minha vida até a vida de Cristo. Olha, e ainda deixa aí para alguém desfrutar. Quando eu vou embora, fica aí para alguém desfrutar. Mas vocês acham que 400 milhões vai trazer paz para minha alma? Vai trazer alegria para minha alma? Não. Vai trazer perturbação, desconfiança, incredulidade, independência em relação a Deus. A materialidade não satisfaz a nossa vida. Se assim o fosse, não existiria um alto índice de suicídio na Noruega e Japão. A distribuição de renda na Noruega é quase que perfeita. Não é perfeita, mas é quase. Tanto que o mecânico não ganha mais do que o engenheiro. Para quantificar, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. O engenheiro lá e o mecânico, a diferença em reais deve ser de 10 reais. Mas o índice de suicídio é altíssimo, porque o homem está vazio de Deus e coisa não preenche a alma humana. Quem preenche a alma humana é Cristo. Você já viu aqueles irmãozinhos? Você vai na casa dele, é uma choupana, é um barraco de madeira. Chove mais dentro do que fora. Mas você vê esse crente, irmão, mas uma alegria, meu Deus, que eu não sei de onde sai tanta alegria na vida daquele crente. É louvando, é cantando, é um sorriso no rosto, é dizendo para o irmão: tá com, fique em paz, que Jesus é bom, vou orar com você, Ele vai lhe abençoar. É porque Cristo nos dá vida abundante, mas é na nossa alma, não é nas coisas da vida. É por isso que eu digo, o foco do ser humano crente está errado. Estamos focando na materialidade, esquecendo que a essência, que a nossa alma, é ali que tem que ser trabalhado, é ali que tem que ser alimentado todo santo dia, para eu levantar e dizer: só o Senhor é Deus. Ainda que a vida esteja virando, mas Ele é tão bom que me deu saúde e força para eu ver a vida virando na minha cara e eu não ser destruído e derrotado, porque quem está em Cristo Jesus é mais do que vitorioso. E Paulo diz que as momentâneas tribulações que aqui passamos nesta terra, não dá para dimensionar, não dá para quantificar o peso de glória que vamos receber quando Ele se revelar para a sua igreja. Então, querido, fica firme,
Fique em Cristo, fique na palavra. Ainda que a vida não esteja do jeito que você planejou, ainda que a vida não esteja do jeito que você quer, mas Ele continua com você em todo tempo de sua vida. Ele está com você, alimentando você, cuidando de você, livrando você e dizendo: continua, porque a vitória está logo ali. A nossa Canaã está logo ali, querido. O problema é que muita gente está parando, muita gente está voltando, e a Canaã está bem ali, logo ali, na sua cara, na sua frente, a bênção de Deus na sua vida. Irmão, pode estar muito difícil, mas Ele é contigo. Foi cantado aqui, Ele está com você. Não importa o tamanho do seu problema, Ele continua com você. Ele continua cuidando de você. Nos mínimos detalhes da sua vida, Ele está ali. Ele está ali. Ainda que você não veja nada, mas a presença dele é real, a manifestação dele é real, o cuidado dele é real. Você só precisa prestar atenção nos detalhes da vida e ver que ele está ali nos detalhes da vida, cuidando de você nos detalhes da vida. Continua nele. E que a palavra dele continue em você, porque ele continua se manifestando em você. 5 juízes, ou 5 juízos que Deus tem para o ramo infrutífero. Primeiro, é lançado fora. João capítulo 3, verso 18, João diz: quem não crê já está condenado. Porque o ramo infrutífero, ele tem uma dificuldade imensa em crer em Deus. Ele tem uma dificuldade imensa em colocar a sua fé, a sua confiança inteiramente em Deus. Então o juízo já veio, ele será lançado. O segundo juízo, secará. Irmão, o ramo seco, segundo Isaías 48, verso 22, o ramo seco não tem paz. Você já viu, pastor Ednei? Meu Deus, quanto crente sem paz na vida, não consegue achar tranquilidade em nada. É um crente perturbado, é um crente preocupado. Mas o Lula, meu irmão, diz a Bíblia em Romanos capítulo 13 que ele é aquele que põe e aquele que destitui os governantes e os reis. É ele quem põe. Tua preocupação é com você e com os seus, para a glória de Deus. Nenhum mal te alcançará, nenhuma arma forjada contra a igreja de Cristo prosperará, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A igreja já passou por muita coisa nessa vida. A igreja foi perseguida, a igreja foi maltratada, mas não conseguiram destruir a igreja, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus. E não vai ser um homem qualquer que vai parar a marcha da igreja de Cristo, porque nós estamos rumando para a Canaã celestial, e nenhum homem vai parar esta marcha, nenhum homem. Nem o inferno consegue deter a marcha da igreja. Não vai ser um homem que vai deter a nossa marcha.
Porque nós estamos numa Canaã celestial. O ramo seco não tem paz, mas o ramo frutífero tem paz em Cristo Jesus. Além de não ter paz, o ramo seco não tem alegria na alma. Irmão, todos nós aqui temos problema. Todos nós aqui temos problemas. Uns mais, outros menos, mas todos nós aqui temos problema. Agora, sabe qual é o problema? A gente não consegue mudar a chavinha. Irmão, a alegria verdadeira não é alegria na alegria. Porque a alegria na alegria é muito fácil, irmão. Eu sair daqui agora, chegar ali, meu golzinho 2000 ser transformado numa Ferrari, eu não vou sair daqui. Quando eu chegar lá, a alegria vai ser monstruosa. Mas percebe que é uma alegria circunstanciada? É uma alegria calcada na circunstância. A alegria do ramo frutífero, ela não é circunstanciada, porque a alegria do ramo frutífero é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo Jesus. Amém, irmão? Eu tenho alegria porque eu estou nele e ele está em mim, e eu não dependo de coisas para me alegrar, porque ele é a minha alegria. Mas o ramo seco não consegue ter nem paz e nem alegria. Terceiro, são apanhados. E o verso seguinte diz que ele é lançado no fogo e depois é queimado, como diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Só mais 4 minutos, pastor. Querido, você está em Cristo. Ele está em você. Sinta paz, sinta alegria. Ande como vitorioso, não ande como derrotado, porque nós não somos derrotados. Diz Paulo que nós não somos vencedores. Não, vencedor para Paulo é muito pouco. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores porque estamos nele e ele está em nós, e nada pode nos derrotar. Ainda que o mundo acha que pode nos derrotar ou nos ferir ou fazer qualquer coisa, mas o mundo está errado, porque nós estamos em Cristo Jesus. E se o mundo fizer alguma coisa com essa carne que está destinada para a corrupção, para a morte, minha alma estará na presença daquele que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. Amém, meus irmãos? Agora há uma promessa para aqueles que são frutíferos, está a partir do versículo 7. Se vós estiverdes em mim, ação de crer. Você está nele? Creia nele. Ele está em você? Creia nele. Porque há uma promessa. E a promessa é: se minhas palavras estiverem em vós, agir. Não é só crer, mas é agir em cima daquilo que diz a palavra de Deus. Então, se eu estiver nele, ele estiver em mim, as palavras estiverem em mim, eu creio e agir, aí diz a Bíblia de João, que tudo quanto nós pedindo ou pedimos a ele, ele nos concederá. Amém, meus irmãos? Amém. O tudo é condicional. Tudo que nós pedimos aqui, que estiver no centro da vontade dele, ele vai dar a você. Amém, meu irmão? Amém. Se te der riqueza, estiver no centro da vontade, ele vai te dar. Se te der prosperidade nessa terra, estiver no centro da vontade, ele vai te dar. Se estiver no centro dele te fazer homem, mulher notório, ele vai te dar.
Se não estiver, Ele não vai te dar, e você vai se alegrar para a glória de Deus, porque Ele sabe o que faz. Porque Ele só dá aquilo que há de melhor para os seus filhos e para abençoar a vida dos seus filhos em nome de Jesus. Ele não faz nada que não seja para abençoar os seus filhos. Aleluia. Tudo que Ele faz para abençoar os seus filhos. Amém, meus irmãos? E o versículo de número 8, ele fala quem são os discípulos verdadeiros. É aquele que glorifica a Deus. Verso 9 diz que não somente glorifico a Deus, mas o amor de Cristo permanece em mim para a glória de Deus. E se você prestar atenção no versículo 9, ele vai dizer que o mesmo amor que o Pai ama o Filho, o mesmo amor que o Pai ama o Filho nos ama com o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho. É um amor profundo, um amor intenso e um amor extenso que nos alcançou por graça e por misericórdia divina. Então essa noite, irmãos, cada um de nós que estamos aqui podemos louvar esse hino que foi cantado aqui. Tudo é para Ele, por Ele, para Ele. Todas as coisas é dele. E tudo que Ele nos dá por bondade e misericórdia. Amém. Em nome de Jesus. Versículo 10 é que eu encerro. A condição para permanecer nesse amor e ser frutífero na obra do Senhor. Olha o que diz o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aquele que ama, guarda. Aquele que guarda, permanece até o fim, não se importando com as consequências desse amar ao Senhor Jesus Cristo. Mas você vai até o fim. Amém. Porque sem mim nada podeis fazer. Se você estar aqui essa noite, é porque Ele te trouxe aqui essa noite. Se você passou um dia abençoado, é porque Ele te deu um dia abençoado. E você vai para sua casa agora abençoado. E vai ter uma noite abençoada para a glória de Deus. As palmas são para o Senhor.